Olá, graça e paz, tudo bem? Quero compartilhar uma palavra de bênção com você, baseada na minha meditação hoje, a partir da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 25. Está escrito assim: Escravos, em tudo obedeçam a seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa de seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Quando Paulo escreveu esse texto, o grande apóstolo Paulo, a cultura da época aceitava a escravidão como sendo algo normal. Nós sabemos que hoje é diferente, não é para existir escravidão. As leis não permitem isto, o nosso senso de justiça não aceita esse regime, embora nós saibamos que debaixo dos panos, de repente, pode estar acontecendo ainda aqui e ali alguma coisa parecida. Porém, os princípios que Paulo ensina aos servos, aos escravos da época, que também eram cristãos, servem para nós nos dias de hoje como funcionários, como colaboradores, seja nas empresas, seja no campo, no comércio, em casas de família, enfim, aonde estivermos inseridos como funcionários ou colaboradores. Para contextualizar esse texto, então, poderíamos aqui entre nós substituir o termo escravos por funcionários ou colaboradores. Então, vamos destacar aqui alguns princípios, tendo em vista que estamos vivendo uma situação bem atípica. Estamos no meio de uma pandemia, onde muitos estão perdendo o seu posto de trabalho, porque a questão econômica, financeira, está sendo fortemente afetada. Muitas empresas estão fechando, comércios estão fechando, enfim, muitas coisas estão mudando de forma negativa na questão econômica. E aí, o que acontece? Aqueles que conseguirem manter o seu posto de trabalho podem se considerar privilegiados e abençoados. Porém, Deus não vai olhar lá do céu e escolher este ou aquele para permanecer no seu posto de trabalho. Vai permanecer de acordo com os acontecimentos que forem surgindo daqui para frente, aqueles que se destacarem positivamente. E isto depende muito da prática de princípios que Paulo está ensinando os escravos aqui da sua época, que frequentavam ali a igreja da cidade de Colossos. Aplicando para nós esses princípios, eu quero aqui então destacar e citar nesse pequeno vídeo. No ambiente de trabalho de qualquer espécie, é importante submissão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a integridade. Integridade. Precisamos ser os mesmos na frente ou não dos nossos patrões, dos nossos chefes, dos nossos superiores, ok? Precisamos agir da mesma maneira, precisamos trabalhar da mesma forma, precisamos fazer o nosso melhor, seja na frente ou não, ok? Integridade, então, é o segundo ponto. O terceiro ponto é a sinceridade. O quarto ponto é a excelência. Nós temos que fazer o nosso trabalho para os homens como se estivéssemos fazendo para Deus. Afinal de contas, antes de servirmos qualquer pessoa, nós estamos nos dispondo como cristãos a servir a Deus. E quando servimos ao Senhor de uma forma que Ele se agrada, com certeza somos recompensados. Podemos ser recompensados nesta vida, mas se não formos recompensados nesta vida,
sem dúvida seremos recompensados na vida que está por vir, na vida eterna. Alguns podem pensar assim, são pensamentos errados que eu quero destacar aqui também. Eles não merecem, com relação aos chefes, aos patrões, eles não merecem. Não é uma questão de merecimento, queridos, é uma questão de graça. Afinal de contas, Deus nos concede muitas coisas que nós não merecemos. E isto é graça. Não é questão de merecimento. Assim como nós somos alcançados pela graça, nós temos que repartir esta graça. Temos que agir de maneira graciosa para com os outros também. Não adianta fazer porque não há reconhecimento. Bom, se o homem não reconhecer, nós temos a plena convicção, baseado nesta palavra que lemos, que Deus vai reconhecer e seremos recompensados. Estou aqui apenas para cumprir a minha obrigação, nada mais. Quem pensa assim é o servo inútil, ok? O servo fiel, o servo digno, o verdadeiro servo de Deus não pode pensar assim. Estou aqui apenas para cumprir a minha obrigação, nada mais. Nós temos que fazer o nosso melhor e fazer além daquilo que é a nossa obrigação. É dessa forma que vamos nos destacar e, quem sabe, de acordo com a graça e a misericórdia do Senhor, seremos recompensados neste tempo por causa desta atitude da nossa parte. Nós temos que nos lembrar, meus queridos, que acima de tudo Deus é justo e é dele que vem a verdadeira recompensa. Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço e até mais.